Fala galera, belezinha aí com vocês? De volta aí com mais um vídeo com informação que eu tenho considerado bastante importante nos últimos meses aqui no meu sistema e que eu acho que pode estar acontecendo aí com outras pessoas e sem uma resposta, né? Plausível aí do que pode estar acontecendo. Desculpa aí se eu estiver fungando um pouquinho no vídeo, estou com a minha rinite aqui um pouco atacada e aqui atrás também tem um barulho do inversor. Acho que não vai influenciar muita coisa aí na gravação. Se eu ver na edição que ficou ruim, eu regravo esse vídeo e de uma forma ou de outra a informação vai chegar aí para vocês, beleza pessoal? Então o que está acontecendo aqui no sistema, galera? Já está para completar aí quase que um ano que o nosso sistema está funcionando com o LifePO4, né, com essas células aí do momento. Nos meses que passaram aí, 5, 6, 7 meses atrás, 8 meses, eu deslanchei aí bastante conteúdo no canal. Está um pouco parado, sim, confesso. Mas à medida que vai surgindo novas novidades eu vou trazendo aí para vocês, beleza? Então o que está acontecendo aqui com o sistema? Galera, é a questão do balanceador. É uma questão um pouco polêmica e um pouco assim, vamos dizer, difícil de testar na prática para mostrar e provar por A mais B o que eu vou falar aqui para vocês. Não tão difícil, né? Difícil para mim porque eu não tenho todos os equipamentos aqui para fazer um teste. Para vocês, o meu sistema aqui, ele é um sistema que está em produção o tempo todo, eu não posso ficar mexendo, parando para fazer teste, desmonta a bateria, coloca a bateria, porque eu vou ficar parando minha casa aqui desnecessariamente, tá? Não que não tenha como, mas dá um trabalho que no momento eu não tenho como fazer, para provar aí matematicamente, por teste para vocês o que está acontecendo, mas fica aí a minha palavra, né? Quem estiver passando pelo mesmo tipo de comportamento que eu vou apresentar aqui para vocês, coloque aí nos comentários para a gente debater, beleza? Então vamos lá. Pessoal, as células de LifePO4, eu peguei aqui um balanceador para vocês que eu vou já comentar dele aqui para vocês já já. As células LifePO4, galera, elas têm naturalmente um desvio de tensão entre uma célula e outra no momento que o sistema está ativo, em funcionamento, né? Ou seja, quando está havendo uma descarga ou uma recarga ali das células em conjunto, correto? Os balanceadores, esse aqui é o tipo, que já vou falar dele, vocês provavelmente a maioria já conhece esse tipo de balanceador, e tem também o balanceador que já vem na BMS, aí uma das mais famosas e melhores aí do mercado que a gente tem. Né? Também tem um balanceador ativo. Esse daqui é um balanceador ativo. Esse daqui também tem um balanceador ativo, apesar de ser uma BMS completa, certo? Então, galera, o que eu venho observando aí ao longo do tempo e vem atrapalhando um pouco aqui no meu sistema, inclusive tem um vídeo relativamente recente no canal mostrando que eu corrigi esse problema, mas ele voltou a acontecer, que é o desbalanceamento das células. Então, como eu ia falando, o balanceamento das células é uma coisa muito, como que eu vou colocar aqui para vocês, é um negócio um pouco complexo e complicado de se acontecer na prática, pela seguinte razão, por dois motivos. Primeiro motivo, quando você coloca o seu balanceador de carga ali, entre as células, para atuar tanto no momento da descarga da bateria, quanto no momento da recarga, eu antes do que eu venho observando ao longo dos meses aqui, eu considerava isso mais presente no momento da descarga, eu passei a considerar também no momento da recarga, tá pessoal? Que é o que? É um desvio natural de milivolts, tá? Não é muita coisa, às vezes acontece ao longo da recarga e descarga, um desvio entre as células de, vamos supor, 5 milivolts, 10, às vezes estabiliza no balanceador, para de balancear, fica um bom tempo sem balancear, daqui a pouco há um pico de injeção de recarga, por exemplo, o sol está fechado, o tempo está meio nublado, de repente abre, ele injeta aquela quantidade ali grande de ampere na sua bateria. Naquele momento que acontece esse pico,
e também se sustenta ao longo da recarga, há um desvio natural entre as células. Às vezes só uma célula desvia, às vezes duas, às vezes três. Mas isso, galera, não indica que as suas células estão com mais ou menos carga do que a outra. E aí que eu falo que entra a complexidade. Um balanceador desse tipo, qualquer tipo na verdade, né? Ele balanceia da seguinte forma. Esse vem pré-programado, não tem como você mudar a programação dele. Ele vai ter um limiar de diferença de tensão entre as células mínimo. Se não me engano, esse aqui começa a trabalhar quando o desvio sobe além de 5 milivolts, tá? Passou de 5 milivolts, ele atua em qualquer momento, inclusive a partir de qualquer tensão. De 3 volts a 4,2 volts, dependendo do tipo de célula, que ele é para a célula também de lítio normal, lítio-íon, de 3 volts em diante ele está atuando no teu sistema, no teu banco de bateria, ele está tentando balancear. E aí que mora o perigo da coisa, tá? E o porquê que ocorrem os desbalanceios de acordo com o que eu pelo menos, pessoal, venho observando no meu sistema. Nas minhas células, nas minhas baterias, que é da marca EVE ou EVE Power, tá? Tem acontecido isso com uma certa frequência. No momento da descarga, se eu estou puxando uma corrente mais elevada, o que acontece? Há um desvio natural entre uma célula e outra. E aí o balanceador vai lá, pum, entra no sistema tentando balancear aquele desvio de tensão. Porque, como eu disse, o único parâmetro que ele tem para julgar se suas células estão balanceadas ou desbalanceadas é a tensão. Não tem outra forma dele saber o balanceamento delas. E aí o que acontece, galera? No momento de consumo de energia, quanto maior for ele que estiver acontecendo no seu banco de bateria, maior é a chance de haver um desvio natural entre uma célula e outra. Tecnicamente eu não vou saber explicar o porquê que isso acontece, mas provavelmente por questões da química, diferenças entre uma célula e outra, né, diferenças fisioquímicas delas, que provoca esse comportamento de desvio de milivolts entre uma célula e outra. Mas na prática, se você tiver feito o top balance, né, ou seja, uma recarga total das suas células antes de montar no sistema, elas vão estar com a carga igual. Mesmo que haja uma oscilação de tensão, elas vão estar com a ampere-hora praticamente ali parelho um com a outra. E aí no momento que você coloca um balanceador de célula, né, de carga, para fazer um balanceamento de energia entre uma célula e outra, baseado num desvio de tensão, o que vai acontecer ao longo do tempo? Toda vez que você colocar um consumo ou no momento de recarga e houver um desvio entre uma célula e outra, vai haver uma tentativa de compensação pelo balanceador entre uma célula e outra. Ele vai tirar a energia de uma célula, vai jogar para outra, vai tirar de uma terceira ou de uma quarta e assim por diante, para tentar equilibrar aquele conjunto. Quando ele achou aquele equilíbrio mínimo, ou seja, geralmente é 5 milivolts ou 10 milivolts, ele para o balanceamento. Mas o que eu tenho percebido ao longo do tempo, ao longo dos meses, que esse tipo de comportamento está desbalanceando as células. Às vezes leva um mês, às vezes leva 2 meses. Eu fiz vários testes aqui, deixando balancear de 3 volts, a partir de 3 volts até o final da recarga, do meio da recarga, no finalzinho da recarga. O que mais eu obtive sucesso para não desbalancear, mas mesmo assim acontece desbalanceio, é deixar o balanceamento o mais perto possível do final da recarga. Mas aí vem o segundo ponto. O nosso sistema solar, você não consegue manter, vamos dar um exemplo aqui, em 3,45 volts por célula, né? Nessas células LiFePO4 já é uma tensão já de recarga praticamente no final. Quando ele consegue chegar, e muitas vezes, em vários dias, isso vai depender da sua região, do seu uso, da sua rotina de uso no seu sistema. Mas o que acontece? Quando você consegue atingir a sua carga de 100%, de repente vem uma nuvem, fecha o tempo e aí ele começa a drenar a energia das baterias. Parte da bateria, parte dos painéis solares. E aí ele não tem um tempo hábil de ficar acima de 3,45 volts para ele balancear ali o sistema. E no momento que ele precisa drenar mais energia, naturalmente, como eu falei, ocorrem pequenos desvios entre as células.
e aí o balanceador novamente entra lá e tenta equilibrar aquele desvio. E aí, pouco a pouco, o que acontece no final das contas? Ele provoca um desbalanceio das suas células LiFePO4, certo, pessoal? E aí, o que fazer nesse caso? Eu vou fazer uma doidura aqui, né, de comprar um balanceador desse, só que de 8S, esse é 4S, que eu estou usando nessas, deixa eu pegar aqui para vocês, está aqui embaixo. Estou usando nessas células aqui, ó, para experiência, que aqui é o chicote desse balanceadorzinho aí, tá? Eu tenho até um outro vídeo para fazer, comecei a gravar um vídeo sobre esse balanceador nessas células aqui, ia fazer várias considerações aí, mas eu cometi um erro, pessoal. Eu cometi um erro de principiante na recarga aqui durante os testes. Eu estava gravando vídeo com os gráficos de recarga naquele testador nosso lá de célula, né, de recarga e descarga, e eu cometi um erro básico aí, eu tive que parar toda a gravação para começar do início, enfim, né, eu vou tentar botar esse vídeo aí depois desse aqui. Estou devendo um vídeo também aí de recarga de LiFePO4 em no break, que já me perguntaram, pediram para fazer. Eu comecei a fazer esse teste também e não deu certo, né, mas eu vou refazer a gravação, tá? Então, voltando aqui, pessoal, essa BMS aqui, deixa eu pegar de novo aqui para vocês. Essa BMS aqui, por exemplo, ela vem configurada para iniciar o balanceador dela. Ela tem um balanceador passivo, bem fraquinho, mas ela vem configurada de fábrica, provavelmente o fabricante sabe disso, o porquê disso, para começar apenas com 3.5 volts. Mas e o que acontece no sistema solar? Se você balancear apenas com 3.5 volts, dificilmente ele vai se manter com essa tensão. Deixa eu colocar aqui embaixo, pessoal. Dificilmente ele vai se manter acima de 3.5 volts por célula durante o uso no sistema solar para o balanceador atuar. Ele vai estar sempre drenando energia do banco de bateria e essa tensão vai cair e você não vai ter um tempo hábil aí para que haja um balanceio. O que seria um cenário ideal, na minha opinião? Você fazer um top balance perfeito, né, da melhor forma que você conseguir, carregar célula a célula até 3.65 volts, montá-los no seu sistema, colocar o balanceador para balancear somente no final da recarga, pode ser na tensão máxima mesmo, tá? Que ele vai ajustar pequenas diferenças que ocorrer no final da recarga. Eu já vou mostrar para vocês o porquê no final da recarga acontece esse tipo de coisa, né? E é somente no final da recarga que acontece evidencia, não é que acontece, é que evidencia o desequilíbrio entre uma célula e outra, tá? O que pode maquiar um pouco isso daí? Um paliativo, você colocar aqui no seu controlador ou inversor uma tensão mais baixa de recarga, como 27.6, que aí já não, nessa faixa de 27.6 volts, eu estou falando do sistema de 24, tá, pessoal? Mas não de 12, você divide por 2 aí essa tensão. Então, vocês colocando em 27.6 volts, o que vai acontecer? Ela vai carregar, tá? Ela não vai chegar naquele, geralmente, se não for um desequilíbrio muito grande de balanceio entre uma célula e outra, essa faixa de 3.45 volts por célula não vai provocar, não vai evidenciar muito um desequilíbrio entre uma célula e outra, porque ela vai estar próxima das outras, ela não vai entrar no limiar de subida rápida de tensão, que eu vou mostrar já aqui no gráfico para vocês. E aí você vai achar que o seu banco está balanceado, mas ele não vai estar ainda na faixa crítica que evidencia esse desbalanceio, certo? Ainda tem uma outra questão, que é quando vocês estão ali na faixa média de recarga de tensão ali das células, por volta dos 3.30. Pessoal, de volta aqui, eu tive que parar o vídeo para atender uma pessoa que tinha me chamado aqui para resolver uma questão, mas enfim, vamos lá, vamos voltar. Eu ia falando o seguinte, tem uma outra questão que acontece na recarga das LiFePO4, eu até já peguei o gráfico aqui, que eu falei para vocês que ia mostrar. Aqui, pessoal, essa faixa aqui, ó, mediana, até quase o final, mais ou menos de 30% de recarga até uns 80%, mais ou menos, vamos dizer assim, esse meio, né? Nessa faixa central aqui, galera,
O que acontece? Aparentemente, quando uma tensão está bem igual à outra, entre as células, eu falo entre uma célula e outra, elas estão nesse percurso aqui de recarga. Isso aqui é um gráfico, ele começa aqui em 2,5 volts, ele sobe rapidamente lá para seus 3 volts e vai. Chega no final, ele, em mais ou menos 3,4 volts, que é essa faixa aqui, ele começa uma escalada rápida de tensão até os 3,65. Então, nesse meio aqui, não é nem tanto um meio, é uma faixa bem grande de funcionamento, as tensões parecem estar iguais, mas não indica, comparativamente falando, se você tem uma célula 1 e uma célula 2, por exemplo, não quer dizer que a célula 1 estando em 3,33.3 volts, né, 3,333, e a outra estando também em 3,333, que elas estão com a mesma faixa de ampere-hora na célula armazenada. Isso aqui é meio que uma complicação, uma complexidade quando a gente fala de balanceamento de célula. E nessa mesma faixa, ou qualquer faixa que tiver aqui de recarga, pode acontecer o fato que eu mencionei. Durante um consumo alto de corrente, às vezes não precisa nem ser nem tão alto, que eu já percebi aqui no meu sistema, que eu posso estar puxando aí 0,2, 0,3C do meu banco, e naturalmente haver um desvio entre uma célula e outra. Então, podem estar com a tensão igual, mesmo ampere-hora, mas tem esse fato do desvio também de tensão, de milivolts, provocar uma atuação do seu balanceador no momento inoportuno, indevido, na hora que ele não deveria estar transferindo carga entre uma célula e outra. Tá? Isso, ao longo do tempo, provoca um desbalanceio, e eu vou mostrar aqui o porquê, pessoal, que ela se evidencia no final. Tá? A partir dos 3,45 volts, ela começa a subir muito rápido aqui a tensão. Tá? Então você pode estar com células com desvio pequeno entre uma e outra, uma pode estar bem aqui, a outra pode estar aqui, a outra pode estar mais ou menos aqui. Então todas ali com 3,40, alguma coisa bem próxima, né? Teoricamente bem próxima a tensão, né? Na verdade, na prática, não é nem teoricamente, na prática elas estão próximas, mas vamos dizer que uma ou duas células já esteja aqui, ó. Uma ou duas células esteja bem aqui em 3,45, uma está em 3,44, e aí essa que está aqui, ela rapidamente, é questão de 1 minuto, 2, 3 minutos, ela chega bem aqui, ó, em 3,65. E aí o que acontece quando ela chega aqui? O seu inversor, na verdade a sua BMS, vai cortar a recarga e não vai carregar essas que estão aqui para trás a contento. Então você fica com baterias funcionando, com células, né, funcionando desequilibradas, tá? Não entregando tudo que elas poderiam entregar, e também com desgaste ao longo do tempo. Se manter esse desbalanceio, vocês vão manter aí um desgaste disparelho entre as células. E falando de desgaste, o que pode acontecer quando você tem um carinha desse aqui atuando 100% do tempo aí no seu sistema, tentando fazer um balanceamento? O que eu já mencionei, né, é um desbalanceio, e eu vou mencionar também já, né, o porquê que algumas pessoas usam esse tipo de balanceador e tem sucesso, tá, no seu sistema. Então, voltando aqui, você coloca um bichinho desse aqui para balancear suas células o tempo todo, ela pode estar prestando um desserviço de desbalanceio ao longo do tempo. Pode ser que ele não se evidencie por essa questão de tensão, caso você não carregue na tensão nominal máxima ou quase máxima, ali 3,5, ela pode começar a se evidenciar ali a partir dos seus 3,45 em diante. Então, se você manter o seu sistema até 3,45, pode ser que você nunca vai perceber um desequilíbrio aí de energia entre uma célula e outra, certo? E o que pode causar também essa atuação constante aqui de balanceamento entre uma célula e outra? Como ela vai estar o tempo todo, muitas vezes desnecessariamente já pelos motivos explicados, pela diferença natural de tensão entre uma célula e outra, durante o uso do sistema, durante o ciclo de descarga e recarga. O que pode acontecer aí nesse momento? Pode acontecer não, acontece nesse momento. As células vão estar sendo descarregadas, outra vai estar sendo recarregada, outra acolá vai estar sendo
descarregado um pouquinho e fica nessa o tempo todo, né? Tentando balancear. E isso, na minha opinião, o que ocasiona no sistema, nas células? Microciclos. Você começa a adicionar microciclos de descarga e recarga, e ao longo dos anos esses microciclos de descarga e recarga vão adicionando aos ciclos finais, ao ciclo final aí de vida útil das células. É claro, é pouco, né? Por isso que eu falo microciclos, mas o porquê, qual a razão de você estar descarregando e recarregando uma célula num momento inoportuno, num momento desnecessário, né? Porque assim, naturalmente há um desvio de tensão entre uma célula e outra durante o ciclo de carga e descarga delas, então, teoricamente, você não deveria em momento algum estar fazendo balanceamento no teu sistema, tá? É o que eu tenho percebido. O balanceador de algumas BMS tem como você desligar ele, deixar para ele atuar somente quando você for lá manualmente e ver a necessidade de um balanceamento, tá? Tem essa opção. É uma forma de fazer com que o seu balanceador não atue em momentos desnecessários. A outra forma que tem é você configurar uma tensão para balancear o mais alta possível, tá? Se o seu sistema estiver equilibradinho desde o início, se você fez um equilíbrio ali, o top balance manualmente, então ela vai atuar somente lá em cima e por poucos períodos de tempo, porque células de LivePL4, quando você... Volta aí, galera, mais uma vez eu fui interrompido aqui, mas vamos lá. Eu ia falando o seguinte, né? O ideal aí é vocês colocar o balanceador para funcionar somente no final, né, do seu ciclo aí de recarga. O motivo é ele pegar aquele momento em que suas células estão chegando próximo daquele limiar de rampa ali, de subida veloz. Quanto mais energia suas células tiver, mais rápido ele vai chegar ali aos 3,65 volts. Então, você deixando para carregar no final, você vai estar diminuindo a chance de o balanceador identificar um desvio, como que eu vou explicar? Um falso desvio entre uma célula e outra, tá? E não vai estar atuando por muito tempo no teu sistema, fazendo com que ocorra maior desequilíbrio aí por falsas medições de tensão nas células. Esse é o termo bem correto aí, falsa medição, tá? Não é na verdade falsa medição também, é um desvio, né, de tensão natural que causa uma medição ilusória, né? O seu balanceador vai achar que está numa faixa de recarga e não de tensão, que na verdade em repouso elas não estariam, tá? E aí eu entro no seguinte ponto, né, que eu falei, que teoricamente então não tem um momento ideal para balancear, mas sim, um momento ideal para balancear seria no momento de repouso. Mas, como a gente sabe, num sistema solar típico, você não tem praticamente nenhum, perdão pessoal, bati no tripé aqui, você não tem nenhum momento de repouso do teu sistema. Ele vai estar ali cíclico o tempo todo, ou drenando um pouco de energia, ou uma quantidade grande, ou carregando, né? O momento mais ou menos que ele vai ter uma espécie de um repouso é se você conseguir carregar em tempo hábil durante o dia o seu banco, chegar a 100%, a produção solar continuar lá em cima, e aí os seus painéis vão conseguir suprir quase que 100% da energia, mas mesmo assim um pouquinho de energia vai estar sendo drenada ali da célula, porque o seu inversor precisa daquela energia do seu banco de bateria para funcionar também, mas na balança vai estar mais energia sendo puxada dos painéis e a sua bateria não vai estar apresentando uma diferença muito grande de tensão entre uma célula e outra. Então, pessoal, esse balanceador aqui, ele tem um recurso até interessante. Não vou dizer que é bem um recurso, deixa eu tentar focar aqui para vocês. Não sei se vai dar para focar. Não vai dar para focar não, mas aqui não tá vendo essa solda aqui, ó? Tem uma solda aqui. Aqui está escrito Run, em inglês escrito Run aqui. Não vai dar para ver, mas tudo bem. Ela é são dois terminais soldados, tá, pessoal? Que ele indica para o balanceador o estado de funcionamento constante. É um ON, seria um power ON aqui constante
é um ligado constante. Se vocês limparem essa solda aqui, sugar essa solda daqui, vai ter 2 pinos. Vocês podem soldar um botãozinho, tá? Um botão qualquer, um off, uma chavinha liga-desliga. E aí você pode ligar e desligar o seu balanceador no momento que você achar oportuno, tá? Você pode monitorar aí na sua BMS as tensões. E aí você fala, nesse momento aqui eu quero que haja um balanceio aí, uma atuação do meu balanceador, tá? Já que esse modelo aqui não permite você fazer isso, configurar parâmetros, né? Mínimos, máximos, diferença entre uma célula e outra mínima para o balanceador atuar, que nos balanceadores mais sofisticados você tem como fazer isso daí e evitar essas tentativas de balanceamento em momentos não muito propícios, né? Pelos motivos já citados. E aí eu comentei que tem colegas aí, eu não sei se eu falei, mas eu acho que eu comentei e quis explicar, que tem comprado esse tipo de balanceador e tido sucesso, não tem tido grandes problemas nos seus sistemas. E eu vou citar aqui alguns motivos do porquê, que podem ser que para essas pessoas não tem tido problema. Motivo número 1, as células desse pessoal, né, desses colegas aí de outros canais, não estão com desequilíbrio, estão com um desequilíbrio muito grande, ou estavam, né, com um desequilíbrio muito grande entre uma célula e outra, conseguiram colocar um patamar mais ou menos ideal, devido a antes estar muito diferente, e aí essa bichinha aqui consegue fazer, essa plaquinha consegue fazer isso, e o fato de provavelmente, são na verdade três coisas, e o fato deles provavelmente tá usando uma carga pequena, tanto na recarga quanto descarga. Geralmente quem compra desse tipo de modelo aqui tem um banco pequeno, tá? Esse é o modelo 4S, eu acho que é 3 a 4S, é 3 a 4S, tá aqui, ó. Vamos ver se eu mostrar o modelo para vocês. Essa câmera da frente do meu celular é ruim de focar, galera. Então, nesse caso deles, eles fazem um uso muito pequeno de corrente do banco de LiFePL 4, tanto na recarga quanto descarga. Então, o balanceador ele só vai entrar no momento que houver um desbalanceio, no caso eu acho que é 5 mV desse modelo aqui. E nesses casos aí de pequenas baterias, provavelmente não está tendo esse comportamento que eu mencionei no vídeo que eu estou tendo aqui no meu sistema, tá? Um segundo motivo aí é que, sim, esse é o segundo motivo, né? Que o consumo baixo das células dessa galera que tem tido sucesso. E galera, de volta aqui, hoje tá osso para fazer vídeo, viu? Fui interrompido mais uma vez, mas voltando aqui, deixa eu pegar o balanceadorzinho aqui. Eu tava falando aqui com vocês os motivos, né? De algumas pessoas não estarem tendo problemas aí, estarem tendo até sucesso com esse tipo de balanceador ativo aí, de funcionamento constante no sistema, tá? E o primeiro motivo era um possível alto desequilíbrio entre as células, que esse balanceador aqui conseguiu corrigir, e ele faz isso aqui com bastante maestria aí, vamos dizer assim, tá? A segunda razão de sucesso é um baixo consumo, tanto um baixo consumo como um baixo nível de corrente durante a recarga, tá? Que não evidencia, não cria um dispareamento aí de tensão, mesmo que seja mínimo ali dentro do limiar de ativação de, creio que 5 mV aqui desse balanceador, para que ele não venha, para que ele venha atuar. Então às vezes ele nem atua em vários momentos aí do uso, né? Durante o dia do ciclo aí do sol, né? De carga e recarga, recarga e descarga. E o terceiro motivo é uma tensão aí relativamente baixa na sua recarga, tá? 27,6 volts, no caso de um sistema de 24 volts, seria uma tensão aí relativamente segura, que não vai chegar naquele limiar aí que eu expliquei para vocês de final de recarga, aquela rampa ali de subida de tensão conforme a quantidade de ampere-hora que já tiver sido absorvida aí pelas células. Então são esses três motivos que esse balanceadorzinho aqui pode estar sendo bem sucedido no meu sistema. Tem ele desse tamanho, tem ele de 8S, 16, tem até eu acho que 32, bem grandão, tá? Com vários capacitorzinhos aí. E aí, por essa razão, muita gente tem elogiado esse tipo
de balanceador. Mas a partir do momento que você tem um alto consumo, uma alta exigência aí no teu sistema de bateria LiFePO4, eu digo aqui com uma 95% de certeza, se não mais, que esse tipo de balanceador ou qualquer outro tipo de balanceador ativo atuando o tempo todo no teu sistema, ele vai mais cedo ou mais tarde criar um desbalanceio nas suas células, tá? Pode ser que ele se evidencie pela tensão mais alta ali do seu sistema de recarga, né? Uma tensão ali de 3.5, 3.55 ou 3.65, dependendo qual que você utiliza aí no seu sistema por célula. Ou talvez nem evidencia para você carregar em 3.4, 3.45 volts por célula e ele nunca chegar no limiar ali que ele vai conseguir evidenciar esse desequilíbrio, sua BMS nunca vai atuar, que é o que acontecia aqui. A partir do momento que eu comecei a usar tensões um pouco maiores para haver um aproveitamento um pouco melhor e uma drenagem de corrente do meu sistema de painel solar maior, que eu já percebi que com 3.5 ele consegue drenar um pouquinho mais de corrente mais rapidamente do que em 3.45, uma diferença bem pouca, mas tá? Ele consegue drenar mais corrente dos meus painéis, meu inversor trabalha, consegue puxar mais energia, então eu consigo carregar meu banco mais rápido, então foi o motivo de que eu notei, né, ao longo desse tempo aí, de observações e testes, que um balanceamento constante num sistema de bateria LiFePO4 não é saudável, não é legal, tá, galera? Talvez esse vídeo tenha uma parte 2, eu quero comprar só por caráter de teste, como eu já falei, o modelo de 8S, eu quero colocar ele no meu sistema para ver se ele consegue manter um equilíbrio. Creio que não vai conseguir, ele vai até piorar, ou na verdade também, o que eu posso fazer é colocar um balanceador desse com a chavinha que eu falei de on-off e usá-la como ferramenta de balanceamento, para não precisar desmontar o meu sistema todinho, né? O que eu posso fazer? Desligo todo o sistema, deixo meu banco aqui embaixo em repouso, e aí é o momento mais correto de se fazer um balanceamento de tensão entre as células, é justamente em repouso. Células em repouso, não vai ter desvios falsos aí de tensão entre uma célula e outra, comparando quando elas estão em repouso, e aí você consegue fazer um balanceamento manual. Eu acho, até o momento, é a conclusão que eu cheguei devido a tudo que tem acontecido aqui no meu sistema. No momento, meu sistema, vou baixar aqui para quem ainda não viu, ele está aqui embaixo, galera. Vocês não vão conseguir ver aí, não. Tá com a BMS, os negócios assim, ele tá abaixo dessas madeiras aí, as minhas células LiFePO4. Então, nesse momento, ele tá com esse desequilíbrio, eu não estou conseguindo passar dos 3.45 volts, mesmo com 3.45 volts de tensão de recarga por célula, uma das células começou a pipocar lá para os 3.65, tá? Eu tentei equilibrar ele lá embaixo. Ontem eu deixei descarregar até mais ou menos 15 a 18% para ver o que ia acontecer. No final estavam bem desequilibradas. Tentei fazer vamos dizer assim, um bottom balance, né? Um balanceamento lá embaixo, né? Mas com o próprio balanceador da BMS, ela balanceou com a bateria em repouso, mas não surtiu efeito também, tá? Lá no finalzinho da recarga, evidenciou mais uma vez um desequilíbrio entre as células. Até o momento, essas são as informações que eu consegui colher, tá? Aqui no meu uso prático. Não sei se, mesmo se deixar sem um balanceador, eu posso fazer esse teste aí ao longo do tempo, deixar o balanceador desativado, se elas vão desequilibrar. Eu acho que eu até vou fazer esse teste aí para vocês, tá? Deixar alguns meses sem balancear e ver o comportamento, se elas vão desequilibrar novamente ou vão se manter, tá? Eu posso até forçar isso daí, deixando ela carregando até 3.6, 3.55, e aí, se elas não desbalancearem, vai estar mais do que provado que o balanceador pode, galera, desbalancear o teu sistema também, dependendo de todos esses pontos aí mencionados nesse vídeo, tá bom, galera? Talvez haja a parte 2, né? Vamos ver se eu compro. Vou pedir um de 8S para fazer alguns testes.
e também, como eu falei, para usar como ferramenta aqui no meu sistema para balancear o banco de bateria sem necessidade de desmontá-lo. Beleza, galera? Então isso daí é o que eu gostaria de passar aí para vocês no momento, tá? E aí eu vou aguardar o feedback de vocês, de como andam os sistemas de vocês nessa questão. Tá, beleza? Falou, galera. Até mais. Antes de finalizar em definitivo o vídeo, vou mostrar aqui o comportamento aqui que está acontecendo aí para vocês. Eu tentei gravar esse vídeo poucos minutos atrás e ficou sem voz, eu estou fazendo novamente e eu vou mostrar para vocês aí o que está acontecendo. Aqui, ó, esse desvio de tensão aqui, há pouca hora atrás estava quase 200 mV, tá? A célula 1 aqui está mais, né? No momento já não está mais tanto. Essa célula aqui estava chegando a 3,51 volts. As outras também, como vocês podem observar aí, estão todas elas com uma diferença considerável aí, certo? No momento ela está puxando a energia da célula 6 e jogando para a célula 7. Já está bem melhor agora. Tá? E o que eu fiz aqui para tentar fazer um equilíbrio mais perfeito, de acordo com tudo que eu mencionei aí na sequência anterior de vídeo aí que eu mostrei para vocês. Desliguei o sistema, tá? Ele está em repouso, vocês podem ver aí que não tem consumo nenhum da bateria, 0 watts, certo? Justamente para não haver nenhum desvio de tensão natural aí que acontece entre as células, que não indica uma diferença de ampere-hora, teoricamente, né? até onde a gente pôde analisar. Tá? O desvio acontece um desvio de tensão, mas a capacidade de ampere-hora da bateria, aí, como já explicado, não necessariamente estão diferentes uma da outra. E aí coloquei ela em repouso e botei para balancear. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei os parâmetros de balanceamento, joguei para o mais baixo possível aqui, zero, no caso 3 mV. Deixa eu marcar para vocês verem onde é. Aqui, ó, 3 mV, olha aí, ó, 0.003, para ele balancear até chegar nesse limite aí, o limite dessa BMS, do balanceador dela, e coloquei para retornar a proteção somente quando chegasse em 3.34, o que não faz tanta diferença no momento, porque o sistema está desligado, ele não vai recarregar de forma nenhuma, tá? E aqui também tá para iniciar o balanceio, tá para iniciar o balanceio aí em 3, no momento, né, que não está no sistema, em 3.30, para ele não parar de balancear enquanto está aí nessa condição de repouso. Depois eu vou voltar esse valor aí para 3.45 ou mais, ou superior, e esse daqui de cima vou aumentar ele para 5 mV, que é o padrão que eu uso aí, é o que a gente verificou aí, o que é o recomendado para baterias acima de 100 A, tá certo? Então é isso daí, a proteção está ativa, né, piscando aí em amarelo, ó, proteção ativa, e ela não deixa recarregar nem que tivesse ligado aí o sistema para recarregar, tá? Enquanto não voltar ao limiar mínimo definido, ela não vai reativar aí a recarga das células. Então é isso daí, pessoal. Vamos ver se dessa vez, com o sistema em repouso, sem consumo, sem recarga, se o balanceador vai conseguir equilibrar. Eu tenho certeza que ele vai equilibrar, mas a gente vai testar no final da recarga, no outro dia, se o tempo aí ajudar, se vai evidenciar novamente aí um desequilíbrio entre as células, o que vai provar, se for o caso, né, que não adianta balancear no meio da faixa aí de recarga, nos seus 3.20, 3.30, 3.35, que seja. Tá? Se balancear, show de bola, a gente não vai precisar desmontar o sistema. Mas se for o caso, a gente vai ter que desmontar, fazer um novo top balance, e aí eu penso em fazer um teste deixando sem o balanceador, que é nesse local aqui, ó, a BMS permite, tá? Ela permite desligar aqui o balanceador, tá bom? E nessa opção aí você desliga o funcionamento dele para não interferir em nada. E é isso aí que eu vou tentar mostrar aí, provar para vocês que nem sempre balancear as células pode ser uma boa coisa, tá? O melhor mesmo é você fazer um carregamento e balancear só no momento aí necessário, tá? Que a gente está aí
observando, estudando e tentando descobrir aí qual que é o momento mais ideal para cada tipo de uso e condição. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Até o próximo vídeo. Falou, até mais!